volta com o programa Luz Sideral, o pão nosso da filosofia. E hoje, com muito prazer, estamos recebendo aqui a presença do nosso amigo André Basso, ele que é um pesquisador, estudioso dos livros sagrados e é um filósofo por vocação, com certeza, né? Está sempre aí estudando as filosofias, né? As vertentes filosóficas de toda a humanidade, particularmente a Universica, do professor, educador, filósofo brasileiro Huberto Rohde, que viveu entre nós de 1893 a 1981, era catarinense, né, de São Luís do Gero, e deixou um farto material sobre a sua filosofia Universica, que está firmada no triplé matemática, metafísica e mística. André, como é que a gente pode definir, nós estamos aqui com um livro dele, Cosmoterapia, que fala da cura dos males humanos pela consciência cósmica. Como podemos entender esta cura, como é que ela procede no interior, na alma de cada indivíduo, cada ser humano? Então, primeiramente, quando se fala em cura, se leva de médico, de remédio, de cura das doenças, né? Do corpo, dos males físicos. Mas no caso aqui, o livro, ele é uma síntese de uma tese do professor Rohde, que aborda a cosmoterapia. A cosmoterapia é a cura pelo logos interno, ou seja, pela própria consciência do indivíduo, né? É algo muito complexo. O Rohde ele sintetizou todo esse assunto aí, nesse livro importante, Cosmoterapia. Inclusive, ele nem ia lançar esse livro, é um livro pós-desencarne, né? Desenlace do Rohde, que a editora Martin Claret resolveu mandar para o prelo esse livro. Em 1988, né? Justamente, para poder divulgar essa cosmoterapia. O Rohde fala muito aí também do professor e psiquiatra Viktor Frankl, que trabalhava muito nessa vertente da logoterapia. Mas a cosmoterapia e a logoterapia é a mesma coisa. O que muda aí é a morfologia da palavra, né? A linguagem, a forma de abordar a linguagem. Certo. Mas o conteúdo é o mesmo. É a cura do indivíduo pelo lado completo. Exato. Mas não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E algo que depende mais, Ataíde, do próprio indivíduo. Não vai exigir tanto da subjetividade, mas da objetividade. Não é a halo, mas sim a auto. É a autocura. Autocura. A né? autocura. Eu tenho aqui, na página 71, só trazendo aqui uma palhinha para os nossos amigos telespectadores, né? Acompanho aí o Luz Sideral pelos diversos canais, aí o Acom Luz, Autolibertação e União Cósmica, também o próprio Luz Sideral. Nós temos aqui a página 71. Os grandes gênios da humanidade, como Moisés, Gautama, o Buda, indicaram isto em seus escritos. O homem-eu, que é o homem cósmico, existe implicitamente no homem-ego, mas enquanto este se acha em consciência explícita e aquele dorme incubado em consciência implícita, os males que vêm do homem-ego imperam sobre o bem, que é o homem-eu. Durante o período do ego eclodido e do eu incubado, o mundo jaz no maligno, no dizer da Bíblia. O príncipe deste mundo tem poder sobre vós, mas sobre mim ele não tem poder, porque já venci o mundo. Como diz o representante máximo do homem-eu, o chamado Filho do Homem, ou como dizemos também, Filho de Deus, Jesus, o Cristo planetário. E André? Esse livro é uma síntese, né, dessa proposta do professor Rohde da cura pela logoterapia, pela cosmoterapia, que são linguagens diferentes, mas a tese é a mesma, a proposta é a mesma. Depende muito do indivíduo, né? Nós estamos num mundo hoje que as pessoas estão muito dispersas, né? Até vai ser tema de um dos Luz Sideral sobre a questão do uso dos celulares, das mídias, esse envolvimento todo que nós temos no dia a dia, com o campo da informação, esse conglomerado que toma muito tempo da vida das pessoas. O que está faltando, na verdade, e eu creio que seja o fundamental dessa proposta do Rohde, é as pessoas terem mais centralidade em si mesmas, né? Que muita gente está andando para baixo, para cima, trabalhando, estudando, mas não tem centralidade, não tem concentração, não consegue fazer uma meditação, não consegue ter uma leitura, um mergulho na realidade, na espiritualidade. Ela não consegue ter uma vida introspectiva, uma introversão. Ela está mais com a mente centrífuga, né, como diz o Rohde, dispersa.
E bem a propósito, André, nós tivemos hoje na casa de uma das alunas do Rode, que está ainda entre nós, né, uma das poucas alunas que está ainda entre nós, a dona Iris Helena Gomes, de 83 anos, né? 84 anos. E muito prazer, eu vou chamar aqui então, para que os amigos telespectadores percebam a lucidez dessa nossa irmã aí. Estivemos na casa dela hoje, com muito prazer, no centro de São Paulo. Muito bem, estamos aqui na casa da dona Iris Helena Gomes, uma das alunas do grande filósofo brasileiro Huberto Roden, de 1893 a 1981, deixou aí uma centena de livros sobre a sua filosofia universal. Ao lado está aí o jovem André Basso. Eu quero então perguntar a dona Iris. Dona Iris, como foi a sua experiência com o professor Roden? E foi uma longa história, viu? Ele me atraiu para viver aqui em São Paulo e conhecê-lo, sabe? Então, aí eu precisaria escrever um livro sobre todo esse encontro que eu tive, né? Foi muito bom ter conhecido o sentido da vida e a razão por que eu estou nesse mundo. Resume para nós, numa frase, sobre essa experiência. Eu encontrei um sentido para viver, né? E faço um trabalho muito importante na minha vida, que é viver rumo à autorrealização. Maravilha. André, sua experiência em conhecer a dona Iris nesse dia memorável do dia 7 de dezembro de 2024. Uma grande satisfação. Aluna veterana do professor Roden, ela conseguiu absorver bastante a filosofia universal, conviveu bastante com o professor Roden, absorveu bastante de todo esse conteúdo divino que o Roden trouxe, e ela fez um trabalho maravilhoso que foi as transcrições de todas as palestras do professor Huberto Roden. Isso vai eternizar para todos aqueles que quiserem entronizar a alvorada dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito. É com grande satisfação, é uma amizade eterna, né? A nossa amizade aqui no campo material, mas que vai perdurar pela eternidade. Dona Iris, muito obrigado por ter nos recebido aqui em seu apartamento. Vida longa para a senhora, hein? Eu é que agradeço, viu? Conhecê-los, foi muito importante conhecê-los. Aí está então, né, a palavra da dona Iris Helena Gomes, a presença que nós tivemos lá hoje, com muito prazer, né? André? Inclusive nessa visita, a professora, né, ex-professora, e também aluna do professor Roden, veterana, ela me revelou lá uma coisa interessante. Eu disse a ela, essa filosofia universal, ela é muito importante para a humanidade. É algo para um milênio, né? Desenvolvimento do Cristo interno, dessa introspecção maior, desse autoconhecimento de si próprio, da pessoa, né? Sagrada pessoa humana. E ela disse, não, o mais importante, o professor Roden disse, que eram os retiros espirituais. E eu perguntei, quais retiros? Aqueles que ele fazia no Ashram, lá em Jundiaí? E ela disse, sim, o professor Roden permanecia muito tempo no mato, plantando, colhendo, criando abelhas, tendo um relacionamento com a natureza, e onde ele conseguia canalizar no cosmos essas mensagens que vinham do além, mas também do aquém, principalmente, né? Que a gente acha que a mensagem vem de lá, mas na verdade há um oposto, Sim. Vamos dizer assim, que puxa essas ideias, que está dentro da própria criatura. Na então verdade, o Roden André, trabalhou muito nesse sentido, né? Ele Sim. trabalhava no isolacionismo, no meio do mato, estudando, meditando, e depois ele vinha para a grande metrópole de São Paulo, onde passava 4 dias nas suas escolas, né, que ele tinha algumas salas, e dava aulas de filosofia universal. Porque é importante entender que nesse aspecto ele fazia o seu papel de canal do cosmos, né? Que nós somos canais, nós somos emissoras, transmissoras da mensagem universal. Aí cada um na sua extensão, na sua amplitude, que alcançar, né? E na verdade, quanto mais você se retirar, se interiorizar,
os grandes mestres do passado, incluindo o próprio Cristo, também teve esse momento de se retirar ao deserto, ficar 40 dias, né, para que pudesse absorver toda a extensão, a grandiosidade das verdades universais e transmiti-las a todos nós, a humanidade. Então o Rhodes fazia esse caminho também através Sim. dos ashram, é isso? Ashram, Né? são Isso. templos sagrados, né? Isso, da própria natureza, como nos incentivava o próprio Spinoza, que dizia que a natureza é Deus, né? O universo. Deus é a alma do universo. Deus é a alma do universo, e isso é muito importante. André, você também teve o despertamento aí de toda essa filosofia universica por meio de um livro. Você tem em mãos aí, fala sobre ele um pouquinho também. Sim, eu andei muito tempo na alo-redenção. Alo-redenção é a redenção que vem de fora, né? Então nós ficamos na dependência de fatos, de fenômenos, profecias, de gurus, de mestres. Tudo isso é importante, são fatos que estão se consolidando, são grandes realidades que o mundo está atravessando. Mas não são essas subjetividades que vão mudar o nosso ser por dentro. Isso aí são algumas setas, alguns flashes, alguns reflexos. Mas essa mudança realmente tem que ser feita interiormente para cada um de nós. Quando eu tomei nota dessa palavra auto-redenção, auto-libertação, que é a cosmoterapia, é se auto-libertar, Sim, né? Dos males de si próprio, males mentais, maus pensamentos, más palavras, mau comportamento. Eu tomei nota desse assunto, eu vou contar aqui para você como que foi, né? Eu tive um sonho com o professor Rhoden, na verdade, né? O professor Rhoden, ele apareceu para mim num sonho, e eu estava em sono profundo, e tinha mais uma pessoa do lado, mas eu não vi quem era, né? Eu não sou preso muito a essas coisas, mas aconteceu, eu estou contando o fato. E ele disse, olha, estamos trabalhando, viu? Eu falei, olha que interessante, ele está com uma mensagem de Jesus na mão. Estamos trabalhando. Eu perguntei, qual é o seu nome, irmão? Ele disse, Huberto Rhoden. Meados de 2010, 2009, 2011, não marquei a data, né? Acordei de manhã e no meu trabalho eu perguntei para algumas pessoas, falei, vocês conhecem o tal de Huberto Rhoden? Ninguém conhecia o tal do Huberto Rhoden. Só um que disse, ele é um filósofo muito importante, escreveu alguns livros, mas um filósofo. Então, como eu estava ainda mergulhado na ortodoxia, no eclesiastismo, com a mentalidade ortodoxa, preso nessa estrutura dos fenômenos, do que pode ser, do que pode acontecer. Como diz Meira, né, o grande escritor Luciano Meira, né, Sim. Estava na antessala da espiritualidade. Na antessala da espiritualidade. Então eu não dei muita bola para o Rhoden, né? Falei, é um filósofo, eu estou interessado mais em fenômenos, né? Em profecias, evangelho, apocalipse, revelações, todas essas coisas que estão na exterioridade, né? Que podem sim modificar e ajudar a gente a percorrer por bons caminhos durante um tempo, né? Mas quando foi apresentada essa auto-redenção, voltando ao sonho, eu peguei e deixei para lá. Falei, esse Rhoden eu não conheço, então passou. E eu vendia livros nessa época, eu andava nas ruas de São Paulo. Andei São Paulo inteiro a pé praticamente, todas essas avenidas, né? E por curiosidade, uma das avenidas que eu passei foi em frente ao antigo local onde o Rhoden dava palestras, que tem ali uma antena da TV Tupi. Hoje tem uma antena lá e é próximo a essa rua Alegrete, fica ali no bairro de Sumaré. Eu parei naquela praça, tomei um copo d'água, fiquei olhando para aquela antena, olhei para baixo, para cima, para os lados. Bem, passei batido, peguei a Avenida da Consolação, Dr. Arnaldo, Consolação, fui embora e desci lá para Paulista e terminar meu trabalho. Nem lembrava de Rhoden, nada disso. Depois desse sonho, perdi o contato com isso. Passado 10 anos, 12 anos, né? Em 2020, eu estava pesquisando as obras de Pietro Baldi na internet. Certo. Filósofo italiano. Outro grande filósofo. Um grande sábio, né? Italiano. Sim. Que foi radicado aqui no Brasil e trouxe aí uma literatura vasta. São 24 livros, Pietro Baldi. E na internet, eu dando umas olhadas, dei de cara com esse livro, Roteiro Cósmico, que é esse livro aqui, ó. Falei, olha, Roteiro Cósmico, que nome bonito. Quando eu vi Huberto Rhoden, falei, esse homem existe. Mergulhei e fui procurar as obras de Huberto Rhoden. O primeiro livro que eu li foi As Parábolas de Jesus e depois o Roteiro Cósmico. Sabedoria das Parábolas. Sabedoria das Parábolas. Sim. E aí eu despertei, né, para essa linguagem da filosofia universica, que nada mais, nada menos significa a universalidade
dentro do indivíduo, não fora. Sim. Então é um indivíduo que está mergulhado na universalidade, ele tem um olhar pluralístico, ele não tem sectarismo, fanatismo, dogmatismo, ritualismo, e também não tem lugar. Ele pode, onde ele estiver, ele pode falar dessa filosofia universal, estudar essa filosofia universal, até porque ela é dentro do sujeito, não fora. Então essa experiência mudou muito a minha vida, minha visão, né? Eu passei a entender a não dualidade. Certo. Né? A não dualidade, isso é muito importante. A entender o monismo universal. O monismo universal e a experiência da realidade, que é Deus, a divindade, a própria divindade. Sim. Mas não Deus transcendente. Certo. O Deus imanente. Imanente. Aquele que está realmente dentro de cada um de nós. É o que somos, né? Presente em tudo e em todos. E nós também somos esse Deus. Sim, vós sois Deus. Vós sois Deus, disse o Cristo, né? Isso. E o reino de Deus está onde? Exatamente. Aonde que está o reino de Deus? Vós sois o templo do Deus vivo, disse o Cristo para a samaritana no poço de Jacó. Né? Meus amigos, um prazer, né, termos aqui vocês conosco durante essa breve conversa. Voltaremos com o nosso estudo da filosofia universica unida à vertente luz sideral, programa que traz aí a reflexão semanal para todos. Obrigado pela audiência de todos, por ter nos aturado aí até este momento. Deixa o seu like, compartilha, comente também conosco aqui na internet. E fica a sugestão para os livros do nosso amigo Roden, assim como deixamos também diversos outros livros que vamos estudando aqui no decorrer do tempo. Ok? Um grande abraço, obrigado pela audiência de todos mais uma vez. André, obrigado pela sua presença. Imagina, um abraço a todos. Gratidão a você, Taíde, pela oportunidade.